Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Giovanni Piatti e hoje eu vou fazer o review da minha guitarra nova, essa Les Paul, feita pela W Custom Guitars. Bom, antes de falar sobre todas as especificações e todos os detalhes da guitarra, eu queria contar um pouquinho da história, de como ela surgiu e de como eu resolvi por encomendar uma guitarra em um luthier. Lá no começo de 2020, eu só tinha uma guitarra, era a minha 335 da Corte, que inclusive já apareceu em vários vídeos aqui do canal. E eu gostava muito daquela guitarra, só que em algum momento eu comecei a sentir falta de um pouco mais de agressividade, de um timbre mais aberto e de mais foco também, já que ela tinha um timbre assim, mais abafado, entre aspas, não que seja exatamente isso. E eu sei que eu poderia talvez trocar os captadores, ou enfim, dependendo da forma como eu regulasse o meu equipamento, eu conseguiria isso. Mas ainda assim, eu acho que não seria exatamente ali o que eu estava na cabeça. E além de tudo, eu acho que também, de alguma forma, o estilo da guitarra acaba influenciando a maneira como a gente toca. Isso é inevitável, então com aquela guitarra eu acabava ficando muito preso assim, ao blues rock, ao blues. E eu queria algo que me deixasse mais confortável para tocar outros estilos de música também. Foi aí que eu decidi que eu queria comprar uma Les Paul. Eu até já tive uma outra Les Paul antes, da Epiphone, e dessa vez eu queria algo um pouco melhor. Eu até cheguei a pensar em comprar uma Epiphone para fazer upgrade, trocar captador, trocar um monte de coisa, mas eu achei que não iria valer a pena. Eu sabia que eu ainda não iria ficar totalmente satisfeito e que eu ia ficar pensando no futuro que eu queria ainda uma guitarra com pintura em nitro, com ponte ABR e, enfim, várias outras características, incluindo, por exemplo, o top de Maple, que na época, acho que a Epiphone tinha acabado de lançar a linha Inspired by Gibson, então a maioria das Epiphones que tinha disponíveis aí eram todas para comprar ali com um top de mogno mesmo, e só aquela folha de Maple por cima. Com isso, eu decidi que seria interessante encomendar uma guitarra em um luthier, e de fato foi o que eu fiz. Tá aqui a minha Les Paul, feita pela W Custom. A ideia dessa Les Paul foi fazer algo inspirado nos anos 50, sem que fosse focado em nenhum ano específico, como 58, 59 ou seja lá o que for. São só características da época mesmo, mas ainda assim ela não é uma réplica. Tem algumas pequenas diferenças no projeto que eu já vou falar mais daqui a pouco.
começar falando sobre as especificações agora então. A questão de madeiras é o tradicional, ela tem o corpo e braço em mogno, tampo em maple, escala em jacarandá. No caso das ferragens, eu coloquei um tailpiece de alumínio de uma marca chamada Advanced Plating, que é a marca que fabrica as ferragens da Gibson. Então eu coloquei um modelo em alumínio aqui seguindo o padrão anos 50, ponte ABR da Gotô, parafusadas direto na madeira, tarraxas Gotô também, estilo vintage. Que mais? Captadores Custom, modelo 1954, com uma pequena diferença que, até onde eu sei, normalmente a Custom faz todos os captadores deles parafinados. Eu pedi para fazer o meu set sem a parafina, para seguir também as especificações ali anos 50. Elétrica, eu coloquei um kit pré-montado da Roslin, com um potenciômetro CTS de 500K e capacitor PIO russo, então Paper in Oil. Por último, e já começando aqui no caso a falar sobre as diferenças em relação ao modelo tradicional, coloquei também trastes em inox da Jaskar. Eu não lembro exatamente a medida deles agora, 47014, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Eu sei que são trastes médio jumbo, não são muito grandes e nem pequenos demais. Que mais? Sim, outras diferenças estão também no braço. Eu não sei se vai dar para ver aqui. Ele tem uma pequena volutazinha aqui, que é uma característica, na verdade, que a Gibson fazia nos anos 70. E o luthier colocou aqui para dar mais resistência para o braço. E pelo menos até agora não tive nenhum problema. Ela inclusive já caiu algumas vezes e não aconteceu nada com o braço. Além disso, o ângulo do headstock é um pouco menor também. O padrão seria 17 graus, essa aqui ela tem um ângulo de 12. E por último, o braço dela ele é feito meio que em duas peças. Então aqui no meio do headstock quase ele tem uma colagem de um scarf joint, feito também para dar mais resistência para o braço. E cara, eu não acho que isso faça alguma diferença assim prática, pelo menos em questão de timbre. Eu vejo muita gente reclamando que anos 50, a Les Paul tradicional tem que ser feita com braço em peça única, mas eu não saberia dizer se esse agudo do timbre ou talvez uma frequência grave específica se dá por conta do braço. Para mim funciona, não tem problema nenhum. De início eu fiquei meio receoso com isso, meio relutante, mas eu acabei fazendo e deu tudo certo. Bom, agora falando um pouquinho mais em detalhes sobre os captadores, como eu comentei, eles não têm o banho de parafina e foram alguns meses de pesquisa para que eu decidisse por esse modelo aqui. Eu estava acostumado a tocar com um humbuckerzinho Nico 2, então eu queria, como eu disse, eu queria um timbre mais aberto, um pouquinho mais focado, mas sem exagero, e por conta disso eu resolvi colocar a Unico 4, que seria supostamente um meio termo entre o Unico 2 e o Unico 5. E cara, gostei muito, fiquei muito satisfeito. Eles têm realmente o timbre que eu queria, um pouquinho mais focado. Em alguns momentos chega a lembrar o Jimmy Page, principalmente quando eu abaixo o volume. Enfim, captadores muito bons, extremamente dinâmicos, extremamente bem definidos. E, cara, realmente gostei muito, timbre extremamente vintage. No caso da elétrica, eu de início estranhei um pouco o funcionamento, inclusive não gostei nos primeiros momentos, mas depois eu acabei acostumando. Hoje eu acho que funciona super bem. A dinâmica ali da guitarra quando eu abaixo o volume funciona de forma bem diferente do que eu estava acostumado, o que é interessante.
Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui. Volume no máximo. Baixei o volume. Enfim, deu para ver aqui que ele responde bastante ao controle dos knobs, inclusive no tone ele funciona bem legal também, vou mostrar aqui. Outra coisa que eu inclusive esqueci de comentar, normalmente os capacitores de Les Paul, ele tem 22 microfarad tanto na ponte como no braço. No caso, se eu não me engano, a unidade de medida é microfarad. Eu fiz algo diferente aqui, eu coloquei 22 na ponte e 15 no braço, já que o braço naturalmente já tem o timbre mais fechado. Eu não quis que o tone fechasse tanto assim, não cortasse ainda mais agudos. No caso, quanto menor o valor, menos agudos ele corta. Então eu coloquei um de 15 aqui. E achei que funcionou bem legal também. Vou mostrar aqui. Estou na metade. No zero. Enfim, gostei bastante do resultado, ele funciona de forma bastante natural e não corta 100% como a maioria das guitarras, que fica aquele timbre bastante morto, bastante apagado. Bom, falando de forma geral, eu gostei bastante da guitarra. Cara, em questão de timbre é espetacular, exatamente o que eu queria. Mas assim, sendo muito sincero mesmo, eu acho que talvez tenha faltado um pouco mais de atenção na construção dela, um pouco mais de cuidado. Em questão de detalhes mesmo, um dos pontos, o nut ele é um pouco diferente, inclusive lembra quase um nut de Strato. Eu acho que seria legal um nut um pouquinho mais tradicional, e inclusive talvez ele poderia ser um pouquinho mais alto, pouquíssima coisa. Bom, a pintura ficou bem legal também, cara, bonita, mas ela veio com alguns pontos um pouquinho ásperos, e de resto acho que é isso. No geral, uma boa guitarra, como eu falei, gostei bastante, timbre espetacular. Outro detalhe, lembrei agora, ela chegou com acho que 2 ou 3 trastes ali marcados, então precisei levar no luthier para dar uma geral completa nela, dar uma regulada, e agora ela está funcionando bem, segura a afinação super bem também. Inclusive um detalhe que eu esqueci de comentar, eu não sei se isso seria um defeito ou se seria de fato funcionamento comum da tarraxa, ou então se foi algum erro de instalação, não sei. Mas algumas tarraxas ela tem uma pequena folga quando eu vou soltar a corda. Então eu giro ela ali um pouquinho, a corda não mexe, até que depois você sente que ela pega e vai. Não que isso atrapalhe, cara, ela funciona, coisa ali, uma folga muito pequena, mas ainda assim é um detalhe que eu achei válido comentar. Não sei se é da tarraxa ou se é algum defeito, enfim. Mas é isso.
Todos os timbres do vídeo foram feitos com o Guitar Rig 4. Eu provavelmente vou deixar em algum lugar aqui na tela ou na descrição quais foram as simulações que eu usei. A ideia do vídeo realmente foi mostrar a guitarra, mostrar um pouquinho do som dela, como ela funciona. E, enfim, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Thank you.